Imagine por um momento, você está perdido, não em uma floresta por algumas horas, mas em um deserto, por décadas. O sol é seu carrasco durante o dia, o frio seu algoz durante a noite. A paisagem nunca muda. A areia, o céu, o horizonte distante, sempre o mesmo. Agora imagine que no auge da sua fraqueza, do seu desespero, aquilo que você mais teme emerge da areia. Não como uma ameaça distante, mas como um juízo inevitável, uma praga mortal. E se eu te dissesse que a cura para essa praga tinha a forma exata da própria maldição? Antes de mergulharmos fundo nesta jornada, se você busca entender as camadas mais profundas das Escrituras e ama histórias que fortalecem a fé, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações. O seu apoio é fundamental. Esta é uma das histórias mais estranhas e profundas de toda a Bíblia. Uma história sobre queixa, consequência e uma cura que desafia toda a lógica humana. Fique comigo até o fim, pois o que aconteceu no deserto de Zin revela um segredo sobre a natureza da salvação que ecoa até os nossos dias. Esta é a história da serpente de bronze. Para entender o drama que está prestes a se desenrolar em Números, capítulo 21, precisamos sentir o que o povo de Israel sentia. 40 anos. Pense nesse número, 40 anos de peregrinação. Uma geração inteira nasceu, cresceu e morreu sem conhecer outra vida além da areia e da promessa distante de uma terra que nunca chegava. Eles foram libertos da escravidão no Egito de forma milagrosa. Viram o Mar Vermelho se abrir. Foram guiados por uma coluna de nuvem e de fogo, e todos os dias, sem falhar, Deus enviava o maná, o pão dos céus, um milagre diário. Mas o coração humano é traiçoeiro. O milagre, quando se torna rotina, perde seu brilho e se transforma em monotonia. A jornada estava difícil. Eles precisavam desviar do território de Edom, o que significava um longo e árduo rodeio. E foi ali, no calor, na poeira e na exaustão, que o fio da paciência do povo finalmente se rompeu. A Bíblia diz, de forma direta, e a alma do povo impacientou-se pelo caminho. Você já se sentiu assim? Impaciente com Deus? Frustrado porque a sua jornada está demorando mais do que você esperava? Porque a bênção parece sempre estar depois da próxima curva, uma curva que nunca chega? É neste lugar de fragilidade que a semente da rebelião encontra solo fértil. A impaciência não ficou contida em pensamentos, ela explodiu em palavras. Palavras afiadas, venenosas. A Bíblia relata que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Isso não era uma simples queixa, era uma acusação direta, uma afronta à liderança divina e humana. Vamos analisar a profundidade dessa acusação. Por que nos tiraram do Egito? Eles estavam reescrevendo a história. Esqueceram dos chicotes, da escravidão, dos bebês mortos. Em sua memória seletiva, o Egito agora parecia melhor que a liberdade provida por Deus. E a ofensa final: nossa alma tem nojo deste pão tão vil. Eles chamaram o sustento milagroso de Deus de vil, desprezível. Eles não estavam apenas com fome de variedade, estavam com nojo da provisão divina. Era a mais pura ingratidão transformada em arma verbal. Eles estavam na prática dizendo a Deus: seu cuidado não é bom o suficiente. Sua libertação foi um erro. Sua provisão nos causa repulsa. E Deus ouviu. A resposta divina foi imediata, terrível e simbolicamente perfeita. Se o povo usou suas bocas para cuspir veneno verbal contra o céu respondeu com um veneno literal que vinha da terra. O texto diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. A palavra hebraica para ardentes é serafim, a mesma usada para descrever os seres angelicais que rodeiam o trono de Deus.
Mas aqui ela descreve o efeito da picada. Uma dor que queimava como fogo, um veneno que inflamava o corpo e levava a uma morte agonizante. O acampamento da esperança se transformou em um hospital de campanha a céu aberto. Onde antes havia murmúrios de queixa, agora havia gritos de dor. Onde havia desprezo pelo pão do céu, agora havia o desespero pela vida na terra. O juízo não era aleatório, era um espelho da transgressão deles. A rebelião ardente foi respondida com serpentes ardentes. E a Bíblia é clara: e morreu muito povo de Israel. Às vezes, é preciso sentir a picada da consequência para reconhecer o veneno do nosso próprio pecado. A dor os despertou para a realidade que a sua arrogância havia criado. O orgulho se quebrou. A rebelião se dissolveu em desespero. O povo finalmente foi até Moisés e suas palavras foram completamente diferentes. Eles admitem o pecado. Eles reconhecem que pecaram contra Deus e contra Moisés e fazem um pedido: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Moisés, o líder que eles desprezaram, se torna o intercessor deles. E a resposta de Deus é uma das mais fascinantes de toda a Bíblia. Deus não faz o que o povo pediu. Ele não tira as serpentes. As serpentes continuaram lá. O perigo ainda era real. Em vez disso, ele oferece uma cura. Mas uma cura que exigiria fé, humildade e um ato que parecia completamente ilógico. Deus diz a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Pensem na loucura disso do ponto de vista humano. A imagem do seu assassino se torna seu único caminho para a vida. Para ser curado da picada de uma serpente, você precisava olhar para a imagem de uma serpente. Era um teste de fé monumental. Não havia pílula, não havia antídoto botânico. A cura não estava em desviar o olhar do problema, mas em olhar diretamente para a solução que Deus proveu, por mais estranha que parecesse. Imagine a cena. Um homem, à beira da morte, com o veneno queimando em suas veias. Alguém grita: olhe, olhe para a serpente de bronze. Em seu delírio, ele poderia pensar: olhar para o que me matou é um insulto. Mas aquele que, em um ato de pura e simples obediência, de fé desesperada, erguia os olhos, era curado, instantaneamente. A Bíblia confirma. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Por mais de 1000 anos, essa história permaneceu como um memorial poderoso da rebelião e da salvação de Israel. Mas ela era mais do que uma história. Era uma sombra, uma profecia viva de algo infinitamente maior que estava por vir. Certa noite, um mestre da lei chamado Nicodemos foi encontrar Jesus secretamente. E no meio da conversa, Jesus se refere diretamente a este evento do deserto para explicar o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Suas palavras, registradas em João capítulo 3, são a chave que abre o significado desta história. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conexão é de tirar o fôlego. O povo de Israel estava morrendo por causa do veneno do pecado da rebelião. A humanidade inteira está infectada pelo veneno mortal do pecado. A cura para Israel veio ao olhar para uma serpente de bronze, a forma da maldição deles, levantada em um poste. A cura para a humanidade vem ao olhar, pela fé, para Jesus Cristo, aquele que se fez pecado por nós, levantado em uma cruz. A serpente não tinha veneno, mas tinha a forma da maldição. Cristo não tinha pecado, mas na cruz ele tomou sobre si a forma e a punição da nossa maldição. A cura não estava em lutar, em fazer obras ou em criar seus próprios antídotos. A cura estava em um simples, mas profundo
ato de olhar, de confiar, de crer. A história da serpente de bronze não é apenas sobre algo que aconteceu há 3.000 anos, é sobre nós. Hoje, em que deserto você está caminhando? Qual é o pão vil do qual você tem reclamado na sua vida, mesmo sendo uma provisão de Deus? Com que palavras venenosas de queixa e ingratidão você tem falado contra o céu? Talvez você já esteja sentindo a picada das consequências, a dor, o vazio, a morte espiritual que o pecado traz. A mensagem do deserto ecoa até hoje. Não tente lutar contra as serpentes. Não tente criar sua própria cura. Deus já proveu a solução. E ela está levantada para que todos possam ver. Olhe para a cruz. Olhe para aquele que foi levantado no seu lugar. A cura para o veneno do pecado não está em olhar para dentro de si mesmo, mas em olhar para Ele. É um ato de fé que parece simples demais, até ilógico para o mundo. Mas assim como no deserto, todo aquele que picado pelo pecado, olhar para Ele, viverá. Se esta mensagem tocou o seu coração, a melhor forma de nos apoiar e ajudar que esta palavra chegue a mais pessoas é deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe esta história e deixe seu comentário abaixo. Sua reflexão enriquece toda a nossa comunidade. Até a próxima.